Brincar de faz de conta não é só uma coisa bonitinha, uma coisa legal que a criança faz para passar o tempo. Brincar de faz de conta é uma revelação de uma das formas mais sofisticadas do cérebro do seu filho ou da sua filha funcionar. É justamente quando essa habilidade de brincar desse jeito não aparece, ou aparece muito pouco, ou aparece com uma rigidez muito grande, é que a gente começa a prestar atenção no quanto o brincar simbólico transparece um desenvolvimento neurológico que é necessário para o desenvolvimento global dos nossos filhos. E é justamente quando essa habilidade não aparece, aparece muito pouco, ou aparece de um jeito muito rígido, muito engessado, muito fixo e cheio de regras e previsibilidade, é que a gente começa a perceber o quanto essa brincadeira, estar presente ou não, significa muito em termos do desenvolvimento dos nossos filhos. O brincar simbólico é como se fosse um raio-x silencioso do processo de desenvolvimento do cérebro dos nossos filhos. A gente tem a impressão errada de que é uma brincadeira só que ocupa bastante tempo, que deixa a criança entretida, que é bonitinha e divertida e fofa e, né, mais legal, mas na verdade essa é uma das formas de brincar que demanda mais habilidades sofisticadas de modo geral para a criança, e a gente só tem noção do quanto ela é relevante quando a gente vive dentro de uma rotina na qual um dos nossos filhos, por algum motivo, não chega nessa forma de brincar, ainda que chegue parcialmente, mas não chegue por completo. Só aí você começa a entender o impacto que tem dentro do processo de desenvolvimento de uma criança o fato dela não brincar de faz de conta. O brincar de faz de conta nada mais é do que a capacidade da criança de olhar para um objeto, para um brinquedo, para alguma coisa e imaginar que ele é outra coisa. De imaginar o uso daquele objeto no sentido real dele, ou imaginando que ele é outra coisa dentro de uma narrativa, de criar uma história, de fazer representações de coisas que de fato não estão acontecendo naquele momento, ou que não correspondem à realidade direta da vida da criança, mas ela trazer como se fosse, literalmente, a criança fazendo de conta que uma coisa é outra coisa, ou fazendo de conta que algo está acontecendo, ou fazendo de conta que ela ocupa um papel que, na verdade, ela não ocupa. Por exemplo, fingindo que é médico, fingindo que é professora, fingindo que é a mãezinha, a mãe do bebezinho, e coisas desse tipo. E para a criança conseguir brincar dessa forma, o cérebro dela precisa ser capaz de olhar para uma coisa ou enxergar uma coisa, entendendo que aquilo representa outra coisa. Essa capacidade de olhar para uma coisa, ter uma coisa na mão, ou, né, no campo visual, ou enfim, né, e pensar em uma primeira coisa e representar a partir dessa primeira coisa outra coisa, é a capacidade de abstração. A criança deixa de usar só o que é de fato concreto, então uma caneta não é mais só uma caneta. Na cabeça da criança que consegue fazer isso, aquela caneta pode ser uma espada, pode ser uma varinha mágica, pode ser várias coisas. Porque ela consegue ter um pensamento que abstrai o fato daquilo ser uma caneta e imaginar que aquilo é outra coisa. E esta habilidade é o pilar para muitas outras habilidades que são necessárias durante a infância, durante a adolescência e durante a vida adulta. E aí essa habilidade da abstração vai ser o pilar para a linguagem, para a interação social, para pensamentos matemáticos, para a resolução de problemas, para a flexibilidade cognitiva, para a interação social, para a leitura, para a escrita. Então são várias coisas que se sustentam também, não só por essa habilidade, mas também pela habilidade de pensamento abstrato. Então é uma forma de brincar que não só é legal e divertida, mas ela é necessária. Ter uma criança fazendo alguma forma de brincar simbólico, né, uma criança que brinca, ainda que seja de uma forma muito simples, de faz de conta, significa que essa criança está desenvolvendo habilidades que vão ser base para outras que vão ser essenciais. E, ao contrário disso, se você percebe que você tem uma criança que simplesmente não consegue fazer nenhuma forma de pensamento abstrato, é muito provável
que você encontre também dificuldade para essa criança fazer essas outras habilidades que eu listei antes, linguagem, interação social, leitura, escrita, resolução de problemas, matemática, flexibilidade cognitiva. Por quê? Porque uma das bases, um dos pilares que sustentam essas habilidades é justamente a capacidade de pensamento abstrato. Então essa não é só uma brincadeira que a gente quer que aconteça porque a criança começa a brincar por períodos mais longos, de forma mais focada, de forma mais independente. Isso acaba, obviamente, liberando um pouco, né, da demanda do adulto na rotina. Mas a gente quer que isso aconteça porque isso é um dos grandes sinais de que seu filho ou sua filha dominam habilidades que vão ser essenciais para que ele tenha na vida adulta, autonomia e independência. Uma coisa que a gente precisa entender é que a criança que não faz essa forma de brincar, ela não é que ela não tenha somente a capacidade de ser criativa. Existem várias habilidades que juntas fazem a criança ter a capacidade de fazer o pensamento, de ter o pensamento abstrato. Então, por exemplo, a criança precisa ser criativa, obviamente, para ela poder olhar para uma coisa e ter a criatividade de imaginar outra, de pensar em histórias, de construir narrativas e etc e tal, mas a criança também precisa conseguir ter a capacidade de conectar diferentes ideias, a criança precisa ter a habilidade de compreender significados, de criar relações dentro da cabeça dela entre diferentes assuntos. Se a criança não tem essa capacidade, e algumas crianças por diferentes questões não têm essa habilidade, isso falando de crianças atípicas, obviamente, elas vão ter dificuldade com essa forma de brincar. Então, você pode até ver, por exemplo, uma criança fazendo um pouco da abstração, do pensamento abstrato, olhar para uma coisa e imaginar que é outra coisa, mas você ainda percebe uma dificuldade em construir a narrativa, em fazer aquela historinha mais elaborada e tal. Então, isso tudo vai te dando informações. Então, por exemplo, no caso de um dos meus filhos, ele faz de conta. Ele gosta muito de pegar ursinhos, vamos fingir que seja um ursinho. Aqui tá um ursinho dele. Ele gosta de pegar os ursinhos dele, então agora o do momento são as capivaras, então ele pega os ursinhos dele e os ursinhos dele representam o controle de outras coisas para ele. Então ele imagina que isso daqui é o controle para o carro, ele está numa fase agora de chaves de carro, ele quer controlar o carro das pessoas, na cabeça dele. Então vamos supor que ele tenha ganhado essa capivara do, sei lá, João, amigo dele. Então ele fala que essa capivara controla o carro da família do João. E aí ele vai meio que por associação, ele vai decorando as coisas, porque meu filho é muito bom de memória, então uma vez que eu falo, ele já decora. Então, da primeira vez que a gente fez isso com alguma outra coisa, eu falei para ele que o nariz era o piloto automático. Então, todo bichinho que ele cria, que ele deve ter, acho que agora já mais de 30 diferentes bichos para carros de diferentes pessoas, ele já me pergunta, o que o nariz faz? Aí eu já falo, o nariz vai ligar o piloto automático do carro da família do João. Aí ele morre de dar risada, que ele vai e liga o piloto automático. O que a pata direita faz? A pata direita abre os vidros, a pata esquerda abre o porta-malas, a barriga esquenta o banco, a boca liga o rádio, a orelha toca a buzina, e aí ele morre de rir e se diverte. Ele faz isso, mas ele ainda não faz histórias complexas. Então essa é uma das formas dele de enxergar os brinquedos dele, mas ele não cria ainda histórias complexas. Pela idade dele, idade cronológica, a gente já poderia pensar, já é o esperado. Mas a gente tem que olhar também a criança, principalmente a criança típica, dentro de um degrau, né, de uma escada. Então, o meu filho está agora neste nível, faz essa forma de pensamento abstrato. Essa é a brincadeira simbólica que ele faz no momento. Então eu consigo perceber que às vezes ele faz uma coisa ou outra, ele fala, olha, ele junta duas e fala, olha, elas estão fazendo tal coisa juntas. Você vê um fragmento de uma narrativa, de uma historinha, mas você ainda não vê uma história muito longa. Mas tudo isso são pistas. Isso significa que ele não tem todas as habilidades ainda para construir uma narrativa longa.
mas ele está num caminho, construindo isso. Então, o que a gente tem que fazer é tentar ao máximo trazer isso para a vivência dele, observar com muita atenção, para tentar extrair ali quais habilidades que eu sei que são as necessárias para uma forma de pensamento simbólico mais refinado, mais elaborado, ainda não estão presentes, e pensar em caminhos para trazer isso para a vivência dele, ainda que seja a habilidade direta, que ainda não foi consolidada, ou a precursora, se eu perceber que aquela precursora ainda também não foi consolidada. Então, esse é o olhar que eu faço dentro da minha casa e que tem ajudado muito a ampliar o repertório de brincadeiras dos meus filhos, mais especificamente do meu filho atípico, e que, obviamente, reflete também no processo de desenvolvimento dele como um todo, porque a criança revela na brincadeira as habilidades que ela já domina. Então, é ali que você consegue olhar e identificar com muita clareza, com muita transparência, o que já está bem desenvolvido e o que ainda precisa se desenvolver. Então, eu uso a lente do brincar como forma de enxergar, como janela para enxergar o que ainda está acontecendo que está em processo de desenvolvimento dentro do cérebro do meu filho, e eu uso também o brincar como ferramenta para conseguir aprimorar as habilidades que eu entendo que ele ainda precisa aprimorar para conseguir subir para o próximo degrau da escadinha no processo de desenvolvimento dele. Então, por exemplo, algumas das coisas que a criança precisa ter a capacidade de ter uma atenção sustentada, que é a capacidade de focar em um determinado assunto e ficar dentro daquele assunto. Por quê? Porque se a criança não tem uma atenção sustentada, a história no meio se desmonta, ela perde o foco, ela sai da história e acabou. Não consegue fazer uma narrativa de 20 minutos, por exemplo, uma brincadeira toda construída, principalmente com várias camadas, vários contextos, vários acontecimentos em paralelo. A criança também precisa ter a capacidade de ter um pensamento flexível, ela precisa ter flexibilidade cognitiva. Para ter a flexibilidade cognitiva, e por que a criança precisa ter a flexibilidade cognitiva? A criança precisa disso porque dentro de uma brincadeira de faz de conta, a criança vai precisar imaginar possibilidades, ela vai precisar mudar contexto, ela vai precisar adaptar histórias, ela vai precisar conectar relações enquanto vai acontecendo, ela precisa aceitar mudanças no meio da brincadeira, porque ela vai fazer uma brincadeira mais aberta e algumas mudanças eventualmente vão acontecer, ela vai procurar uma coisa, aquela coisa ela não vai encontrar do jeito que ela queria, ou não vai funcionar como ela esperava, e ela vai ter que adaptar aquela brincadeira enquanto ela própria acontece. Então, é importante que a criança, é essencial, na verdade, dentro do faz de conta, que a criança tenha a capacidade de sair do literal e ir para o abstrato, pensar diferente do que de fato está acontecendo ali naquele momento de concreto, para ela conseguir fazer essa forma de brincar. E quanto mais elaborada for a brincadeira de faz de conta dela, mais sofisticada vai ter que ser a flexibilidade cognitiva dela. A criança também vai precisar ter a parte sensorial dela regulada. Por quê? Porque a criança que se estimula por outras coisas, que perde o foco por outras coisas, ou que no meio de uma brincadeira busca o estímulo sensorial, ela vai se perder dentro daquele próprio pensamento, buscando em paralelo ou fugindo de um estímulo sensorial e perdendo o foco daquela narrativa. Então ela não vai conseguir seguir uma linha de raciocínio, uma construção de uma narrativa. Ela vai se perder por questões sensoriais. Então, a capacidade de organizar as entradas sensoriais dela e não se deixar se perder por aquilo é essencial para conseguir sustentar uma brincadeira de faz de conta. E, obviamente, que a criança também vai precisar ter uma organização emocional. A brincadeira do faz de conta vem muito carregada do repertório emocional que a criança tem. É muito natural que ela traga elementos da vivência emocional dela, de episódios, de frustrações, de desejos, de relações, de tudo que acontece na vida dela para uma brincadeira de faz de conta. E
se a criança não consegue organizar, ainda que minimamente, essa parte emocional dela, é natural que ela tenha dificuldade para construir também essas narrativas e até desenvolver a brincadeira de forma mais elaborada, sem o domínio dessa habilidade. Então, o brincar simbólico, ele não é, na verdade, consequência de uma única habilidade, ele é o conjunto de um cérebro que está minimamente organizado. Por isso que é tão interessante quando essa forma de brincar aparece, porque é um ótimo sinal de que as coisas estão evoluindo bem. Se a criança consegue chegar nessa forma de brincar, ainda que muito superficial inicialmente, significa que as coisas estão avançando. Diferentes habilidades que sustentam aquela forma, que vão sustentar aquela forma de brincar, estão acontecendo e elas precisam acontecer em paralelo para que o brincar de faz de conta apareça. Então, se o brincar aparece, pai e a mãe tem que ficar muito feliz. É uma forma de brincar muito desafiadora para a rotina. Porque a criança cria contexto, ela faz mais bagunça, a brincadeira toma uma forma, uma proporção muito maior. Então ela é um pouco mais caótica, ela leva mais tempo, a criança tem mais dificuldade de sair daquela brincadeira e daí, portanto, você tem dificuldade de interromper aquilo para ir para um outro momento da rotina. Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali é um ótimo sinal de que o processo de desenvolvimento está indo bem. Pais de crianças atípicas sabem o quanto é difícil chegar nesse passo, e o quanto ele é desejado, e o quanto ele é necessário. Então, a gente luta com unhas e dentes para que isso aconteça. Então, se você tem um filho ou uma filha que chegou nessa fase, encoraje, crie mais oportunidades, abre espaço na rotina, espaço na sua casa para que isso aconteça. Se você tem um filho ou uma filha atípica que não chegou ainda nesse estágio, volte alguns passos, identifique onde ele está, tenta ao máximo trazer vivências daquela forma de brincar para a rotina, para consolidar as habilidades que são necessárias nesse nível, para você aos poucos ir levando seu filho ou sua filha para o próximo nível. Então, nem toda criança que não brinca dessa forma tem necessariamente um diagnóstico. Meu Deus, nossa, os pais precisam se preocupar. Eventualmente, o que pode estar acontecendo é que essa criança simplesmente não tem oportunidades na rotina para brincar do jeito que ela precisa, para consolidar as habilidades que ela precisa, para ir subindo na escadinha de desenvolvimento para chegar no estágio do brincar de faz de conta. Mas o que é importante observar é a criança que não brinca de nenhuma forma de faz de conta, que não tem nenhum pensamento abstrato, e que já está na idade em que essa forma de pensamento já era esperada, existe um motivo para isso estar acontecendo. E aí a importância dos pais olharem de forma muito cuidadosa para o ambiente, para a rotina, para os estímulos, para os espaços que a criança vive, para a qualidade das vivências que ela tem, para a forma que ela brinca, para tentar ajustar tudo que é externo à criança, para poder isolar e eliminar todos os outros possíveis motivos que levam a criança a não brincar dessa forma, para, por último, restar apenas algo no processo de desenvolvimento da criança. Porque é muito provável que, fazendo os ajustes, por exemplo, na rotina, no ambiente, na forma como a vida da criança está organizada, na organização dos espaços, nas vivências dela, é natural que a maioria dos casos das crianças evolua na forma de brincar. E em poucos casos, que são os casos das crianças atípicas, que é muito menor a proporção em relação a crianças típicas, resta apenas o próprio processo de desenvolvimento, a forma de funcionamento da criança, que é diferente das outras crianças, por isso, né, que é uma criança neurodivergente, e que aí você precisa olhar com mais atenção para o processo de desenvolvimento específico da criança. Então é muito importante que você consiga olhar para o seu filho e para sua filha, entender qual é a forma que eles gostam de brincar hoje, o que aquilo significa, entender minimamente qual seria a forma de brincar já que é esperada para a faixa etária dele, e conseguir identificar no ambiente, na rotina, nos estímulos, nas vivências, em tudo que a sua criança tem no entorno dela, no dia dela, para entender por que aquela forma de brincar que já era para estar presente na rotina dela não está tão presente como deveria. E, entendendo isso,
perceber de forma muito óbvia o que você precisa ajustar para observar se, fazendo esse ajuste, o seu filho ou a sua filha respondem dentro da forma de brincar, começando a fazer o jeito de brincar que já era o esperado, que é um reflexo, obviamente, do processo de desenvolvimento acontecendo. Então, se você quer aprender a enxergar o seu filho ou a sua filha com mais clareza, a conseguir fazer esse mapeamento ali da rotina do ambiente e do próprio desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, principalmente pela lente do brincar, é muito interessante que você entre no método Mapeando Seu Filho, porque lá a gente vai fazer por 3 semanas todo esse processo. A gente vai fazer um básico do que acontece dentro do processo de desenvolvimento durante a primeira infância, durante os 6 primeiros anos, na verdade, de modo bem geral, bem básico. E aí depois a gente vai fazer um paralelo de todos esses estágios com as interações e os comportamentos dentro da rotina e principalmente com o jeito de brincar, para você começar a usar dentro da sua casa também a lente do brincar, para entender melhor quem é seu filho, o que ele faz bem, o que ainda está difícil e como você pode, usando principalmente as brincadeiras, apoiar melhor o processo de desenvolvimento dele na rotina, sem ficar maluca, sem ficar ainda mais sobrecarregado, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais, o link está aqui no descritivo desse vídeo.